Vamos comentar como é que foi a Maratona de Chicago que aconteceu neste domingo, dia 10 de outubro de 2021. Trazer aqui os vencedores e também comentar um pouco de como é que foi a prova. Para começo de tudo, nós vamos começar do final, trazendo aqui o top 5, tanto na maratona feminina quanto na maratona masculina. Temos aqui, ó, aplicativo da prova já está aqui, ó. Keniana Ruth Jepngetich venceu a prova com 2:22:31. Ela foi seguida pela americana Emma Bates em segundo lugar. Terceiro lugar também tivemos a americana lá dos Estados Unidos, Sarah Hall. Em quarto lugar, Keira D'Amato, também dos Estados Unidos. E em quinto lugar, a keniana Vivian Kiplagat. Na maratona masculina tivemos lá Etíope no primeiro lugar do pódio, Sei Futura, com 2 horas 6 minutos e 12 segundos. Depois dele, em segundo lugar, vice-campeão Galen Rupp dos Estados Unidos. Ele já tinha sido campeão em 2017, desta vez ficou com o vice. Em terceiro lugar, tivemos o queniano Eric Kiptanui. Em quarto lugar, japonês Kengo Suzuki. Aí, ó, o pódio já diferenciado. E em quinto lugar, o etíope Shifera Tangru. Então aí só pelo pódio você já percebe, né? Tanto no top 5 masculino quanto no feminino, se você somar tudo, nós tivemos 5 africanos e 5 não africanos, o que não é tão comum assim nas Majors. E isso acontece muito também porque as Majors estão todas encavaladas, né, no segundo semestre, aí acontecendo desde Berlim, que começou em setembro. Então o field não era assim um field muito forte, tinham muitos americanos, e ocasionou esse top 5 aí mais misturado, sem ser só 100% africano. Vamos começar então falando da prova feminina. A prova feminina tinha 6 atletas sub 2 horas e 26. Normalmente, né, a gente pega assim para falar, sub 2 horas e 20, sub 2 horas e 19, mas nesse caso o field já não era tão forte por causa disso. A grande favorita era a keniana Ruth Jepngetich, que tinha 2:17:08 como melhor marca. A segunda melhor marca era da Sarah Hall com 2:20:32, então era uma discrepância muito grande. Claro que recorde pessoal não garante nada, mas a Ruth Jepngetich era muito favorita para essa prova. E era tão favorita que logo no começo, na primeira parcial de 5 km, ela já estava 5 segundos na frente da compatriota ali, a Vivian Kiplagat. E ela continuou isso, no 10 km aumentou, no 15 km aumentou ainda a distância para todas as outras. E o ritmo até o quilômetro 15 era de recorde mundial, elas estavam correndo para 2 horas e 12, 2 horas e 13. Era um ritmo muito forte que a gente não sabia se a Jepngetich ia conseguir manter e de fato ela não conseguiu. Foi uma quebra assim espetacular que eu vou falar para vocês mais na frente, mas assim, daí ficaram as outras posições que ficaram indefinidas, né? Quem que será que ia ficar em segundo, terceiro, quarto? Porque a Vivian Kiplagat estava ali em segundo, um pouquinho atrás, parecia que o segundo lugar poderia ser dela. Mas né, maratona é uma prova de 42 km, tinha ainda muita coisa pela frente. No decorrer da prova a gente viu a Sarah Hall se aproximando, até passando a Vivian Kiplagat, e a grande surpresa, vamos dizer assim, foi a Emma Bates dos Estados Unidos, que fez uma prova linear, uma meia em 1:12, a outra meia em 1:12, terminou em 2:24:20, fez seu recorde pessoal. Prova linear, ritmo constante, quando a gente viu, estava lá ela em segundo lugar. Se a maratona, né, tivesse mais alguns quilômetros, certamente ela ia passar a Jepngetich, porque a keniana ela estava muito mais lenta, ela tinha perdido muito ritmo. Foi algo assim absurdo, ela fez a primeira meia em 1h07, quando o ritmo já estava caindo, e a segunda metade foi 1h14. Então, só da meia maratona, a Emma Bates tirou 2 minutos. Se tivesse mais alguns quilômetros, ela ia passar, porque pela transmissão dava para ver. A Ruth Jepngetich estava podre, estava morrendo, cansada, se arrastando. Não ia ter o que fazer caso alguém viesse atacar ela. A Emma Bates foi o único caso de atleta que estava correndo bem, né, constante. Todas as outras quebraram. Todas as parciais de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, todas elas, a Jepngetich estava mais lenta e as outras mais lentas ainda. O ritmo médio final da maratona foi 3:22. Nessa média aí, a Jepngetich só correu até o quilômetro 20, depois foi tudo abaixo. Ela começou correndo a 15 e pouquinho e terminou correndo a 18. É um ritmo de 3:40, 3:50 quase. No final das contas, tivemos no top 10 7 americanas, sendo que 3 delas ficaram no top 5. Vamos então para a prova masculina, trazer aqui como é que foi essa prova que tinham 9 atletas sub 2 horas e 7. Desses aí, quem se destacou no começo foi o Tangru, um etíope que resolveu que ia se desgarrar. Ele foi junto com o pace, às vezes até mais rápido do que o pace, até o quilômetro 15. Na transmissão a gente até falou, olha que estranho, nunca vimos assim algum atleta. E de fato ele não conseguiu manter o ritmo e o pelotão se juntou de novo, né? Desses 9 atletas com bons tempos, 7 deles
estavam ali no pelotão. Esse grupo aí dos 7, né, teve essa pequena escapada do Tangru, mas ele não conseguiu manter, então ficou esses 7 até o quilômetro 30. Mais ou menos pelo 32, 33, talvez, a transmissão não pegou, a transmissão não estava mostrando, foi um absurdo, mas o que nós estávamos esperando aconteceu. O pelotão se quebrou, ficaram apenas 3 atletas na frente. O Tura, o Kiptanui e o Galen Rupp ficaram os 3 na frente, com o Kengo Suzuki, o japonês, um pouquinho mais atrás em quarto. O Deso e o Tangru ficaram lá em quinto e sexto, e o Kipyego, que tinha o melhor tempo do field, ficou um pouco mais atrás ainda em sétimo. Pouco antes do 40, ali, quando eles estavam perto de chegar no quilômetro 40, o senhor Tura pegou e disse assim, não, eu vou apertar. Ele apertou o ritmo e foi abrindo. E apesar de na transmissão às vezes parecer que o Rupp estava chegando, que ele já tinha passado o Kiptanui, né? E assim, parecia que ele estava chegando, mas nunca chegava, de fato, sempre tinha uma distância. Então o Tura, apesar dele olhar muito para o relógio e olhar muito para trás, foi uma coisa assim angustiante, o tanto que ele olhava para o relógio e o tanto que ele olhava para trás, ele foi lá, a cara dele era meio de desespero, né? Parecia que estava rezando e tal, parecia que estava fazendo muita força, mas assim, a distância sempre se manteve quase a mesma para o Galen Rupp. No final, o top 5, né, que eu falei lá no comecinho, teve 2 não africanos, sendo que aquele top 9, né, de sub 2 horas e 7, o Kipyego acabou em 8º e o Deso acabou em 22º. Para vocês terem ideia de como tinha americano, como tinha corredor dos Estados Unidos lá, do top 20, 15 eram americanos. No final das contas, resumindo muito a prova, foi uma prova de sobrevivência. As condições não eram ideais, né? Estava um pouco quente, 20, 21 graus, tinha um pouco de vento. Foi até uma surpresa a Chepgentit e o Tangru saírem mais forte, assim, abrirem tanto, correrem no ritmo mais forte. Foi meio estranho, mas eles foram quebrando, então foi uma prova de sobrevivência. Quem quebrasse menos e aguentasse até o final seria o vencedor, que no caso foi o Sei Futura e a Ruth Chepgentit. E trazendo aqui como é que foi o resultado na cadeira de rodas, tivemos a brasileira Vanessa de Souza, estava lá ela competindo novamente e amanhã vai competir em Boston. Ela estava até o quilômetro 15 no pelotão que estava brigando pelo segundo lugar. Parece que ela teve algum problema, a gente não sabe bem o que foi, mas deu uma caída, no final se recuperou, completou a prova em 4º lugar e vamos ver o que ela consegue em Boston amanhã. Então esses foram os comentários, trazendo aqui os resultados e como é que foi a prova lá na Maratona de Chicago. Se você não teve a oportunidade de ver a transmissão ao vivo com os comentários aqui do PFC, estávamos eu, Marcos Boas e Ademir Paulino comentando a prova ao vivo. Se você não teve essa oportunidade de ficar 3 horas nos assistindo, esse resumo aqui nesse vídeo vai te trazer todas as informações que você precisa para saber, né, como é que foi Maratona de Chicago 2021. Comente aí o que você achou da prova, o que você achou do vídeo. Amanhã tem mais transmissão ao vivo com a Maratona de Boston. Fico por aqui, um grande abraço para vocês e tchau!